Meus amigos, as segundas-feiras estão difíceis. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Aníbal e você está no Mocó do Buga. Amigos, vamos deixar aquele like no comecinho, nos inscrever no canal e nos encontrar lá no Instagram, no Mocó do Buga. Como o Buga já disse antes, eu não vou vir para cá para pegar uma notinha de rodapé e transformar num vídeo de 10 minutos. Eu não faço isso. Mas, por outro lado, cinema sempre foi uma coisa pela qual eu fui apaixonado. Sempre foi um grande programa para mim. Enquanto para a maioria das pessoas era só pegar um cineminha, eu sempre fui apaixonado pela sala, pelo som, por toda a magia que tem aquele instante em que você está lá na frente daquela tela grande e se permite literalmente viajar dentro da história que está sendo contada. Tudo ali é muito importante. Luz, trilha sonora, tudo é grandioso demais no cinema. E eu lamento muito que o cinema esteja passando pela dificuldade que está passando hoje em dia. A gente está dentro de uma pandemia e os cinemas estão apanhando feio por causa disso. Muita gente acredita que a maneira com a qual a gente vai passar a utilizar o cinema vai modificar, enquanto outros estão acreditando que o cinema vai ser elitizado, vai se tornar uma coisa caríssima e que só as pessoas mais ricas vão ter acesso, como aconteceu com o teatro. Não dá para negar que realmente a chegada do streaming facilita muito para a maioria das pessoas que não são tão apaixonadas por todo o métier, por toda a religião ali do cinema, né? Para muito pai de família que tem esposa e de repente 2 filhos e mais um coleguinha que decidiu ir lá comer uma pizza e passar o fim de semana, o cinema ficava sendo um programa muito caro. Ainda tinha aquela pipoca, aquele chocolate, aquele docinho, aquele refrigerante. Então, quando você paga por um filme de R$ 70 no Premiere da Disney, por exemplo, e a pipoquinha é aquela que você fez em casa mesmo, o ingresso de todo mundo já está ali incluso e fica realmente, no fim das contas, mais barato. Mas, para quem quer assistir realmente sozinho em casa, essa talvez ainda não seja a solução. Eu fiz um vídeo outro dia, numa sexta-feira, falando sobre séries. E a gente realmente está com muita série para assistir, muita opção. E a série ela passou a ser realmente aquilo que a gente tem de maior consumo atualmente, né? Muito mais do que os filmes. Leva muito menos tempo a produção de uma série. Uma série é uma história contínua que pode voltar em tantas temporadas quanto agradarem o público. Mas, Netflix, vamos respeitar o público, vamos fazer a série até um final. Não rendeu, fecha a história, por favor. Não deixa a gente boiando depois da primeira temporada. Mas, como o Buga estava dizendo, eu andei zapeando aqui para trazer alguma coisa de filme para vocês. E a Netflix realmente, atualmente, foi a única na qual eu encontrei alguma coisa que era interessante. Essa trilogia Rua do Medo realmente é bem legal e eu pretendo trazer na próxima segunda, se nada mais importante do que isso rolar, eu pretendo trazer na próxima segunda-feira um videozinho bem feito sobre isso. Hoje eu sentei aqui realmente para bater um papo com vocês, para chamar vocês para essa conversa sobre cinema. Eu andei zapeando e encontrei nada que eu quisesse assistir em termos de filme. Não que não tenha opção. Tem coisa ali para todos os gostos, infelizmente nenhuma para o meu. Dei de cara com Convergente. Convergente é uma trilogia que me deixou meio chateado, porque eu não consigo entender
porque se gastou dinheiro fazendo 3 filmes, né? Que é Convergente, Divergente e Insurgente. Podiam ter feito o 4º filme, o Detergente, que é para limpar toda a porqueira que eles jogaram em cima da gente. E filmes que tiveram, que prometiam continuação e tinham uma história muito mais envolvente, muito mais interessante, como por exemplo, Eu Sou o Número 4, a gente ficou aí a ver navios. E alguns filmes que a gente ad eternum está esperando, como por exemplo Thundercats, que eu gostaria muito de ver em live action, o Caverna do Dragão. É claro que no caso do Thundercats a gente tem que tomar muito cuidado para eles não virarem aqueles gatos ridículos do Cats, né? Continuando meu rolezinho atrás de um filme para assistir, eu passei por Mad Max Dias de Fúria. Mad Max com os originais eram muito bons. Todos eles eu gostei demais. E eu achei que ficou faltando, quando você faz um filme do Mad Max, uma coisa que me parece um pouco importante no filme do Mad Max, que é o Max. Quer dizer, cadê o Mel Gibson? Por que não fizeram uma história que incluísse ele, ou que citasse ele, ou que dissesse, enfim, qual foi o destino final do Max, do Mel Gibson? Me fez muita falta isso nesse filme. E tivemos um personagem, no fim das contas, que brilhou muito mais do que o protagonista, que foi o personagem da Charlize Theron, que é Charlize Theron, tá? Eu já vi numa entrevista ela falando que se pronuncia Theron, não Theron. Isso não tem a menor relevância. Mas... E agora estão falando em fazer um filme spin-off só contando a história da Furiosa, no qual não vai ter Charlize Theron. Não vejo relevância. Para que fazer um filme desse? Mas, se a gente pode ter um Mad Max sem o Mad Max, a gente pode também ter um filme da Furiosa sem a Furiosa. E na Netflix eu também dei uma esbarradinha com um filme que... Vamos lá, gente, vamos entender essa parte. Eu fui garota na década de 80. E eu adoro filmes com Arnold Schwarzenegger, com Sylvester Stallone. Os nossos heróis da década de 80 eram aqueles caras que entravam, quebravam e arrebentavam e faziam tudo sozinho. Então eu sei que hoje em dia, para as gerações mais novas, esse tipo de herói já não agrada tanto, mas quando eu vejo os heróis dessa época, da década de 80, fazendo esses filmes, como por exemplo, o Sylvester Stallone reuniu todo mundo ali para fazer vários filmes do Mercenários e parece que ainda vai ter mais deles, eu acho muito legal e me divirto muito. Porque nem eles se levam a sério mais. E isso torna o filme muito divertido. Agora, a Netflix trouxe um filme agora com Jean-Claude Van Damme. Eu não estou criticando, não. Eu simplesmente fiquei com medo e não ousei ver o filme. Prometo tomar coragem e falar o que eu pensei disso aí. Mercenário. Meda. Muito medo. E como eu comecei esse vídeo falando... Na Disney a gente tem o Jungle Cruise, que traz à tona outro assunto, que é o processo que está sendo aberto pela Scarlett Johansson contra a Disney, por conta deles terem colocado o filme no Premiere. E no contrato dela ela tinha, falava sobre uma exclusividade do filme no cinema. Afinal de contas, ela ganha com a publicidade, com a bilheteria. E ganhando com a bilheteria, ela perde quando colocam no Premiere, porque as pessoas que vêm no Premiere, obviamente, não vão ver no cinema, e ela está perdendo dinheiro. Fizeram isso a revelia dela,
Parece que o chefão da Marvel, o Kevin Feige, ficou realmente muito chateado com essa situação, mas a decisão parece ter vindo de cima, ter vindo da própria Disney. E o que isso tem a ver com Jungle Cruise? Tem a ver com Jungle Cruise é o seguinte, todo mundo que teve seus filmes colocados em Premiere, seja na Disney ou no HBO Max, vai ter direito agora de reclamar. Então, com uma vitória da Scarlett Johansson, o que me parece bem justo, vai haver jurisprudência para que os outros entrem com processos também e vençam esses processos. Eu duvido muito que o The Rock, que é uma pessoa que é difícil de você ter antipatia, qualquer coisa com The Rock fica muito legal, eu duvido que o The Rock vai deixar de exigir os direitos dele, porque ser legal é uma coisa, mas não confunda brincalhão com bobão. Agora, voltando realmente ao Jungle Cruise, para quem tem 75 pratas, eu acho, para gastar num filminho e ver sozinho, porque para ver com a família já disse que acho que vale a pena, mas para ver sozinho não é o caso do Buga, né? Aqui sou eu e a dona Pichula, então não vale a pena eu pagar 75 pratas, e eu fico aqui sentindo ainda muita falta do cinema com aquela pipoquinha e toda a magia que ele exerce sobre a gente. E para não falar que eu não falei do Prime, ainda bem que custa R$ 9,90, porque não tem nada lá. Em termos de filme, eu realmente não consegui encontrar nada que fosse sequer motivo de comentário. Tá, vou fazer uma exceção. Temos o Príncipe em Nova York 2, que quase não fica em Nova York, passa mais tempo no próprio país dele, e que só vale a pena realmente por conta de muita nostalgia que ele causa na gente. Porque não se compara com o filme original, com o primeiro filme, né, que era divertidíssimo, engraçadíssimo. Esse é uma coisa para trazer para frente da memória de novo e você se divertir um pouquinho. É mais para distrair do que realmente qualquer outra coisa. Amigos, e ficamos por aqui hoje. Vamos nos ver de novo na quarta-feira no nosso videozinho sobre games. Até lá!